Vamos então começar a nossa progressão geométrica. Como eu falei no início aí do tema, você dominando bem PA, PG sai meio assim no embalo, porque a nomenclatura é a mesma, tá? A1 é o primeiro termo, A2 segundo termo, AN... Bom, vamos lá. Definição de PG é uma sequência de números em que o quociente entre um termo qualquer, a partir do segundo, e o termo antecedente é sempre o mesmo, uma constante. Essa constante chamada razão da PG é indicada por Q, letra Q. A razão da PA se chama de R, da PG se chama de Q, só para diferenciar uma da outra, beleza? Ok? Então, por exemplo, exemplos. Vamos traduzir o que está aqui, igual eu fiz com PA. Tradução, vamos lá. Tradução é a seguinte. 3, 6, 12, 24, 41, 96, 192, a PG de razão 2. Você pode ver que os números estão dobrando. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48, vezes 2, vezes 2, os números estão dobrando. Então, uma PG é uma definição, uma outra definição, sem ser essa daqui, é que PG é uma sequência numérica onde, né, você sempre multiplica a mesma constante ao número anterior para achar o posterior. A PA era aditiva, né? Você somava uma constante ao termo anterior para achar o posterior. A PG é multiplicativa, você multiplica. Por exemplo, 2, 6, 8, 54, 62 vezes 3. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. Tá bom? Ou então, o que está escrito aqui? É uma sequência de números em que o quociente, quer dizer, a divisão entre um termo qualquer a partir do segundo é o mesmo. Ou seja, se você pegar a partir do segundo termo, que é o 6, né, e dividir pelo antecedente, vai dar o mesmo número. Ou seja, a divisão de termos consecutivos é sempre a mesma. 6 dividido por 3 é igual a 12 dividido por 6, que é igual a 24, né, ó, dividido por 12, que é igual a 48 dividido por 24, que é igual a razão, que é 2. Então, na PG, a divisão entre números consecutivos é sempre a mesma, a constante. A partir do segundo, né? O segundo dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo, o quarto dividido pelo terceiro. Beleza? É uma constante. Fechado? Tá bom? Que é a PG crescente. Nesse caso aqui, os números estão crescendo. Aqui a razão 3 crescente também, que os números estão crescendo, evidente, estão aumentando. E você pode ver, 6 dividido por 2 dá 3, 18 dividido por 6 dá 3, 54 dividido por 18 dá 3, 162 dividido por 54 dá 3. Tá? A PG também pode ter qualquer razão, positiva, negativa, por exemplo. Fração, razão 1/3, uma PG decrescente. 81 vezes 1/3, quer dizer, 81 dividido por 3 dá 27, vezes 1/3, quer dizer, dividido por 3 dá 9, vezes 1/3 dividido por 3 dá 3, vezes 1/3 dividido por 3 dá 1. Viu? Né? Multiplicar por 1/3 é dividir por 3, né? 81 vezes 1/3, 81 dividido por 3 que dá 27. 27 vezes 1/3 é 27 dividido por 3 que dá 9. Então a PG decrescente que não estão diminuindo. Interessante a PG com razão negativa, por exemplo, menos 2, que a gente chama de PG alternante, porque alterna sinais positivos com negativos, por exemplo. Começa no 5. Sim, razão menos 2. 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 10 vezes menos 2, 20. Menos com menos dá mais. 20 vezes menos 2, menos 40. Menos 40 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 80. Então vai alternando sinais positivos com negativo, quando a razão é negativa. Né? Interessante a PG alternante. Beleza, então essa é a progressão geométrica, né? Progressão geométrica. E nós vamos utilizar os mesmos termos, A1 primeiro termo, AN último termo, tá? N número de termos, S soma, só a razão que em vez de chamar de R, vamos chamar da letra Q, beleza? Aí se você pegar um quadrinho branco aqui, por exemplo, você pode ver o seguinte, imagina uma PG A1, A2, A3, A4, até chegar ao último termo AN, tá bom? Quem é o segundo termo da PG? É o primeiro vezes a razão, não é isso? O segundo termo é o que vem antes vezes a razão. Quem é o terceiro termo da PG? É o que vem antes o segundo termo vezes a razão. Quem é o quarto termo da PG? Ora, é o que vem antes o terceiro termo vezes a razão. Né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, quem é o terceiro termo? É o segundo vezes a razão. Mas quem é o segundo termo? A1 vezes Q. Você desce aqui. Então vai ficar 1 vezes Q vezes Q. Só que Q vezes Q aqui é o quadrado. Então você pode botar aqui ao quadrado, tá?
Quem é A4? É o A3 vezes Q. Mas quem é A3? A1 vezes Q ao quadrado. Então pega esse A1 vezes Q ao quadrado e desce aqui. Então vai ficar A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Só que Q ao quadrado vezes Q aqui é o cubo. Q é o cubo. Ou seja, o que fiquei? Ó, A2 é igual ao primeiro vezes a razão. O segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão. O terceiro termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao quadrado. O quarto termo é igual ao primeiro vezes a razão elevado ao cubo. E por aí vai. Faz uma analogia. O quinto termo é igual ao primeiro vezes a razão elevado à quarta. Por quê? Aqui 2 virou a razão elevado a 1. Sempre menos 1. 3, razão ao quadrado. 4, razão ao cubo. 5, razão elevado a 4. Ora, um termo qualquer, o último termo, é igual ao primeiro vezes a razão elevada a n menos 1. A mesma historinha da PA. Não estou preocupado com que você saiba isso. E sim com a fórmula do termo geral da PG. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Ou seja, o último termo de uma PG é igual ao primeiro termo da PG vezes a razão elevada ao número de termos menos 1. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Beleza? Ok? Fórmula do termo geral da PG. Fórmula do termo geral da PG da mesma maneira que tinha da PA, tem a fórmula do termo geral da PG. Tá bom? Então, se você for aqui para o quadro teórico, por exemplo, aqui, ó, tá o que eu acabei de falar. Fórmula do termo geral da PG. O último tá aqui, ó. Tá aqui, tá? O último termo dela, o AN, o último termo dela, o AN, é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1, número de termos menos 1, formulando o termo geral da PG. O termo geral da PG. Tá bom? Que nós já vamos aplicá-la, já vamos aplicar essa formulinha. Tá? Então, na PA, não tinha a soma dos termos de uma PA? Não tinha? Vai ter da PG, por isso que eu falei pra vocês, gente, não se estressa com PG, né? O que tem na PA tem na PG. Aí a PG acaba sendo mais tranquilinho, porque você já viu PA. Então não tinha soma dos termos da PA. Você não tinha que somar os termos A1 mais A2 mais A3 mais A4, a mesma coisa. Você tem vários números agora só que estão em PG e quer somá-los. Você vai conseguir somar 200 números em PG? Não, como não conseguir em PA. Então precisaria da formulinha do termo da PG, da soma da PG. Que eu não vou mostrar aqui como é que chega nela, tá? Eu vou mostrar a formulinha da PG aqui direta para vocês. A soma dos termos de uma PG é igual a último termo da PG vezes a razão, menos um primeiro dividido pela razão menos 1. É a formulinha do termo da PG. E aí, olha só. Aqui não tem a n? Se você pegar quem é a n, A1 vezes q elevado a menos 1, se você pegar esse A1 vezes q elevado a menos 1 e substituir aqui, em vez de a n escrever A1 vezes q elevado a n menos 1 vezes q menos A1 sobre q menos 1, se você fizer isso, tá? Você vai chegar nessa fórmula aqui, tá? Você vai chegar nessa fórmula aqui. A soma é igual a o A1, o primeiro termo, vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1, tá? Você vai chegar nessa formulinha, beleza? Ok? Então essa fórmula é igual a essa, gente. Eu só peguei o A1 vezes q elevado a n menos 1 e substituí aqui. Que eu não vou fazer, mas eu poderia colocar A1 vezes q elevado a n menos 1 vezes q, desenvolver matematicamente e chegar nessa. Então as duas fórmulas são iguais. Essa é igual a essa. Não tem fórmula melhor. Qual das duas é melhor? Não sei. Vai depender da questão. Vejam que essa fórmula aqui aparece o AN. Aqui não tem AN. Então, de repente, numa questão onde não tem um AN, essa seja melhor do que essa daqui. Mas o que eu sei é que tem duas maneiras de calcular a soma de uma PG. Na PA só tinha uma. Aí, na hora da questão, você vai ver qual delas é melhor. Tá? Ok? Isso aqui eu vou deixar para daqui a pouco, tá? PG infinita. Vamos trabalhar essas duas questões, esses dois blocos? Fórmula do termo geral e soma dos termos de uma PG. Vamos trabalhar esses blocos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar esses blocos aqui. Olha só. Vamos lá. Vou passar aqui, tá? A propriedade da PG. Depois a gente vê aqui a propriedade da PG. Olha a questão
determinar o 10º termo da PG, meio, 1, 2, 4. Ora, galera, isso daqui é uma PG, qual é a razão dela, hein? Razão 2, né, gente? Pega a divisão entre números consecutivos, é sempre a razão da PG. Aqui, 4 dividido por 2 dá 2, pronto. Tá? 2 dividido por 1 dá 2. Então a razão é 2. Meio, vamos conferir? Meio, que é o primeiro termo, vezes 2, é metade de 2 que dá 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então a PG seria meio, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. PG de razão 2, cujo primeiro termo é exatamente igual a meio, né? A razão é 2, ele quer o 10º termo, então essa PG tem que ter 10 termos. Tem que ter 10 termos. E o último termo é o 10º termo, a n é igual a 10. Ora, você sabe então pela formulinha que o último termo é igual ao primeiro vezes a razão elevada a n menos 1. Agora vamos começar a trabalhar essa formulinha, vamos lá. O último termo que é o 10º termo, né? No caso, que é o que ele quer. Em vez de você ficar multiplicando por 2, por 2, por 2, né? Vamos lá. É igual ao primeiro termo que é meio, vezes a razão que é 2, elevado a n menos 1. Cuidado, gente, elevado a n menos 1. Se o n é 10, você vai levar a 9. 10 menos 1, 9. 2 elevado a 9. 2 elevado a 9. Tá? 2 elevado a 9. Beleza? 2 elevado a 9 é 512. Né? 512. 2 elevado a 9 é 512. Beleza? Dividido por 2, 256. 2 elevado a 9 é 512. Dividido por 2 aqui, 256, né? Então, o último termo é 256. Realmente, se você ficar dobrando, 1 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, ok? 64, 128, até chegar ao 256. Tá? Vai dar 10 termos. Isso aqui dá até para fazer na mão, como eu fiz. Dá até para fazer na mão, como eu falei. Fiz não, falei. Tá? Tudo bem? Então, razão da PG. Meio. Razão da PG 2, primeiro termo meio, n é 10 e achamos o último termo. Então, viu a aplicação da fórmula, o termo geral da PG? Gente, igual da PA, mesmo estilo de problema, gente. Por isso que eu falei que a PG é mais tranquilo, é o mesmo estilo de problema. Só que não é PG, só que não é PA, é PG, né? Tá bom? Vamos fazer uma questão de soma? Calcular a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. 3, 6, 12, ou seja, o que ele quer? Ele quer você calcule isso, ó, 3 mais 6 mais 12 mais etc. A soma dos 10 primeiros termos dessa PG. É PG? É. O primeiro termo é 3. Quem é a razão? 2, né? Tá dobrando, né? 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. O próximo termo seria o quê? 24, mais 24, mais 48. E aí? Qual das duas formulinhas eu usaria? Olha só. Ele quer... não coloquei aqui. Somos os 10 primeiros termos. Então eu tenho um n que é 10. Né? Se você olhar aqui, qual das duas formulinhas eu usaria? Eu tenho o A1 que é 3, o Q é 2 e o n é 10. Essa daqui... Bom, deixa eu passar aqui para você. Ó, se eu usasse essa daqui, ó, olha aqui. ANQ menos A1 sobre Q menos 1... Gente, eu não tenho a n, eu não tenho o último termo, eu teria que calcular. Quem é o último termo? Eu não tenho. Quem é o 10º termo? Eu não tenho o 10º termo. Não vou perder tempo calculando o 10º termo. Então, nessa questão, é melhor utilizar aquela formulinha, a outra. Essa daqui, ó. A1 vezes Q elevado a n, tá? A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Melhor. Mais agradável, né? Porque aí vai ficar, olha só como fica melhor, fica mais tranquilo. Quem é o primeiro termo da PG? 3. Vezes 2, que é a razão elevada a 10. Menos 1. Sobre a razão que é 2 menos 1, né? Beleza? Ora, 2 elevado a 10 é 512. 2 elevado a 10 é 512, beleza? 512. Menos 1, 511. Vezes 3, 1533. Dividido por 2 menos 1, 1533, né? Então, essa soma aqui, 1533. Beleza?
2 elevado a 10, gente, 512. Menos 1, 511. 511 vezes 3. Né? 511 vezes 3. Beleza? 1533. 2 menos 1 é 1. Morreu. Então, essa soma 1533. Ok? Então, nesse caso, essa formulinha aqui foi melhor, né? Mais agradável. Fechado? Fechou aqui? Maravilha! Vamos fazer o 3. Calcular o valor de x na igualdade, tá? 10x mais 20x mais 40x mais 1.280x igual a 7.650. Sabendo que os termos do primeiro membro formam uma PG, então isso é uma PG, ele quer saber o valor de x. Nesse caso aqui, eu vou pegar um quadro branco, tá? Não vai ficar muito embaralhado aí. Ele quer o valor de x, ele fala que isso aqui é uma PG. Então, estou somando termos de uma PG. Então, isso é uma PG, cujo primeiro termo é 10x, o último termo, a n, é 1.280x, né? O primeiro é 10x, o último termo é 280x. E quem é a razão? Gente, a razão vai ser 2, né? Gente, 10x vezes 2, 20x. Vezes 2, 40x. Então, é 10x mais 20x mais 40x mais 80x mais 160x. Está dobrando. Está dobrando. E o valor da soma é 7.650. Nesse caso, eu já acho melhor usar a outra fórmula da soma. A nq menos a1 sobre q menos 1. Eu acho melhor usar a outra fórmula da soma, não acho? Mais agradável. Porque você tem um an, tem um q, tem um a1. Então, veja que na questão anterior eu usei a outra fórmula da soma. Nessa questão, usei, né, a outra. Cada questão, eu usei uma fórmula da soma. Né? Então, você vai ter que ver na hora qual é melhor. Nessa questão, essa fórmula é melhor. Então, vamos lá. A soma 7.650 é igual a n, que é uma n, 1.280x, menos o primeiro termo, que é 10x, sobre a razão menos 1, 2 menos 1. Ou seja, 7.650 é igual a 1.280, vezes 2 aqui, né? Perdão, aqui, ó, vezes 2 aqui. Vezes 2 aqui, vezes 2 aqui, galera. A n, que é 1.280x, vezes q, vezes 2, menos o a1, que é 10x, sobre a razão menos 1, 2 menos 1. 7.650, então, é 1.280x vezes 2. Ou seja, 1.280 vezes 2, né? Tranquilo, 1.280 vezes 2, 2.560x menos 10x. Dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, ficou 7.650 igual a 2.560x menos 10x. 2.550x, né? Beleza? Aí o valor de x vai ser igual a quê? O 2.550 vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 7.650 dividido por 2.550, que dá 3. Um é um triplo do outro. Pode cortar esse zero com esse zero, né? 765 sobre 255, que dá 3. Então, x é 3. Então, resposta 3 nessa questãozinha. Então, nessa questão, essa formulinha aqui foi mais agradável. Né? Foi mais agradável, beleza? Ok? Então, olhando essas duas questões aqui, ó, botar aqui o quadro ao quadro nessa daqui, ficou melhor usar essa fórmula aqui. A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Já nessa outra, ficou melhor usar essa fórmula aqui. A nq menos a1 sobre q menos 1. E aí? Qual das duas é melhor? Depende da questão, né? Depende da questão, tá vendo? Tá bom? Então, dependendo da questão, você vai utilizar uma ou outra formulinha. Fechou? Beleza. Aproveitando aqui, antes de ver o número 4, olha o que diz aqui, propriedade da PG. Não tinha propriedade da PA, né? Tem da PG também. O quadrado termo do meio de uma PG é o produto dos termos equidistantes. Ou o termo do meio é a média geométrica dos termos equidistantes. Traduz? Sim.
Vamos pegar essa PG aqui, ó. Vamos pegar essa PG? 3, 6, 12, 24, 48? Vamos lá. Aqui, vamos lá. 3, 6, 12, 24 e 48. Uma PGzinha, tá? Olha o 12. O 12 não é o termo do meio em relação ao 3 e ao 48, em relação ao 6 e ao 24, igual a gente viu em PA. O quadrado, o termo do meio, 12 ao quadrado, é sempre o produto dos termos equidistantes. Então, 12 ao quadrado é igual a 3 vezes 48, e também 12 ao quadrado é igual a 6 vezes 24. Pode ver que vai dar 144. Pode ver. Pode ver. Qualquer termo do meio. Se eu pegar o 24, ele é o termo do meio em relação ao 12 ao 48, não é? O quadrado dele, 24 ao quadrado, vai ser igual a 12 vezes 48. O produto dos termos equidistantes. A vai ser. A vai ser. Ou o termo do meio é a média geométrica dos termos equidistantes. Essa continha, quando o quadrado de um número é igual ao produto dos outros dois, nós falamos que isso é uma média geométrica. Média geométrica. Tá? Média geométrica. Ok? Quando nós temos três números e o quadrado dele, do meio, é igual ao produto dos outros dois, nós dizemos que esse termo do meio é a média geométrica dos outros dois. Tá? Quando o termo do meio é igual à soma dos outros dois dividido por 2, o termo do meio é a média aritmética, né? A soma de dois números dividido por 2. Agora, quando o quadrado do termo do meio é igual ao produto dos outros dois, nós falamos que isso é uma média geométrica, que é visto em noções de estatística. Tá bom? Então você pode falar das duas maneiras. Tá? Por isso que PG é progressão geométrica em função dessa média geométrica. Então essa é a propriedade da PG. Tá vendo? Bateu direitinho, né? Propriedade da PG. Beleza. Voltando aqui, por favor. O que é a soma dos termos de uma PG infinita? Vou até separar aqui. Isso aqui só tem em PG. Não tem soma dos termos de PA infinita. Pelo amor de Deus. Não tem em PA. Não tem em PA. Só tem em PG. Tá? Beleza. O que é a soma de uma PG infinita? Vamos supor que você tenha essa PG aqui, ó, 1/3. Deixa eu colocar aqui primeiro para você. Se eu quisesse que você somasse isso, 1/3 mais 1/6 mais 1/12 mais 1/24, isso é PG? É uma PG cujo primeiro termo é 1/3 e a razão é meio. Meio é, olha, 1/3 vezes meio, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2 dá 6. 1/6 vezes meio, 1 vezes 1 dá 1, 6 vezes 2 dá 12. 1/6 vezes meio, 1 vezes 1 dá 1, 12 vezes 2 dá 24. O próximo termo seria quem? Só para colocar aqui, mais 1 sobre 48. Né? Uma PG. E por que infinita? Porque eu estou pedindo para você fazer essa soma sem parar. Veja que eu não falei assim, calcular a soma dos 30 primeiros termos dessa PG, calcular a soma dos 10 primeiros, não. Estou pedindo, calcule essa soma aí. Estou somando sem parar. Então, quando ele não especificar quantos termos ele quer que você some, você vai somar infinitos termos sem parar. PG infinita, 3 pontinhos aqui. Está somando sem parar, ou seja, não tem último termo. Não tem a N, não existe a N. Não tem último termo. E nem tem o N, nem tem número de termos. O número de termos é infinito, infinitos termos. Então, essa soma da PG infinita que está aqui, né? Eu vou escrevê-la aqui melhor para você. A soma da PG infinita vai ser igual a primeiro termo a 1 dividido por 1 menos a razão. Note que na fórmula não aparece a N, porque não tem último termo. Não para nunca, como é que tem último termo? Nem aparece o N na fórmula, não tem número de termos, tem infinitos números. Então essa é a formulinha da PG infinita. Então essa soma aqui dessa PG infinita, como é que ficaria? O A1 é 1/3, tá? Dividido por 1 menos a razão, 1 menos meio. Vai ficar 1/3 sobre. 1 menos meio é meio, né? Tira 1. Tira metade de 1, sobra a outra metade. Menos meio é meio. E divisão com fração, como é que a gente faz mesmo, hein, galera? É o numerador vezes o denominador invertido de posição. 1 sobre 2 inverte. Dá 2 sobre 1, que é 2. Ou seja, 1/3 vezes 2. 1 vezes 2, 2 terços. Então essa soma aqui, se você somasse sem parar, vai dar 2/3 lá no infinito. Somando sem parar, né? Sem parar, você nunca vai ter, você nunca vai conseguir ver dando 2/3, né?
Você teria que ter uma vida infinita, né? Ser imortal para ver isso, né? Uma soma infinita. Mas é 2/3, beleza? Agora, você só consegue calcular a soma de uma PG infinita, isso aqui é mais curiosidade, para efeitos de prova não precisaria, se a razão for o número entre menos 1 e 1. Por exemplo, razão meio tem entre menos 1 e 1, né? Razões fracionárias, menos 1/3, menos 2/5, 3/7, 4/11, 1/3, beleza? 2/5, frações e razões fracionárias. Então, você só consegue somar uma PG infinita se as razões forem fracionárias. O porquê disso nem pensar, que envolve teoria de cálculo diferencial integral, que é a matemática de nível superior, envolve limite de funções, que a gente esquece isso, tá? Então, só por curiosidade, você só consegue calcular os termos de uma PG infinita se a razão tiver entre menos 1 e 1, tá? E não tem na PA essa desgracinha, beleza? As questões de PG infinita são bem diretas e por aplicação de fórmula, como a gente vai ver agora nessa questão aqui, tá? Que você já vai ver agora. Ó. Cadê? Aqui. A 4. Questão 4 que está aqui. Determinar o valor da soma da PG, 1/3, mais 2/9, mais 4/27. Então, vamos lá. Da PG, 1/3, mais 2/9, mais 4/7. Nota que ele está falando determinar o valor da soma da PG. Ele não está falando calcular os 30 primeiros números da PG. Não. Calcular uma soma sem parar. Então, é a PG infinita. O primeiro termo é 1/3, tá? E a razão? 2/3, gente, olha aqui. 1/3 vezes 2/3. Ó, 1/3 vezes 2/3, a razão. 1 vezes 2, 2, 3 vezes 3, 9. Deu 2/9. Agora, 2/9 vezes um termo, vezes 1/3, vamos lá. Vezes 2/3, perdão, vezes 2/3. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 27. Né? Aqui seria 27, tá, gente? Aqui tá errado. Coloca aqui, ó. Ah, não, tá certo, 27. Eu coloquei errado o 7 ali. 27, aqui no material tá certo. 4/27. Eu que na hora acabei colocando 7 aqui. 4/27. O próximo termo seria vezes 2/3. Quem seria o próximo termo vezes 2/3? 2 vezes 4, 8. 27 vezes 3, 81. 8/81. E por aí vai. Tá? Beleza. E é infinita. Ora, você sabe que essa soma da PG infinita, ela é dada por primeiro termo a 1 sobre 1 menos a razão. Ou seja, o primeiro termo é 1/3. 1 menos 2/3. Né? Então vai ficar 1/3 que é o numerador. 1 menos 2/3 é 1/3, né? Beleza? Tá? Aqui, ó. Tem um bolo dividido em 3 partes. Se você tira 2/3, ó, tirou 2/3. Tira 2 em 3, sobra o quê? 1/3, né? 1 em 3. Né? Tá? Então, 1 menos 2/3 dá 1/3. Se 1/3 dividido por 1/3 dá 1. Então, essa soma é 1. Essa soma é 1. Essa soma é 1. Beleza? Essa soma é 1. Tá bom? Então, essa questãozinha tem como resposta 1. Se você somasse sem parar essas frações aí, você chegaria na resposta 1. Beleza? Não apaguei! Tá bom, mas é online. Você pode colocar um pause, pode dar um fio, frente, trás, né? Presencial que não dá. Olhou pro lado, piscou, o professor escreveu, apagou, já era, perdeu. Não é isso? Então, determinar o valor da soma da PG, a resposta número 4 é 1. Né? 1. PG infinita. E só tem na PG, não tem na PA. Beleza? Então, na PG você também tem que saber como na PA, fórmula do termo geral, soma da PG, que no caso teria 2 formulinhas da soma, né? E propriedade da PG. Sendo que na PG tem uma coisinha que na PA não tem. É a soma da PG infinita, que seria um anexo que só na PG tem. Fechou? Então, com isso é a teoria de PA e PG. Você sabe nesses blocos, você vai conseguir encarar suas questõezinhas aí de PA e PG. Fechou comigo? Maravilha! Dúvida? Só me procurar. Tô na área. Valeu!